Quando a gente fala de alopatia, medicação, eu já fiz uma enquete, pessoal. Eu já perguntei para várias pessoas a respeito se ela tem dentro da bolsa dela algo que seja muito importante. Aí ela fala: eu tenho remédio para dor, eu tenho remédio para febre, eu carrego sempre comigo todas essas coisinhas aqui que são muito importantes. E aí eu perguntei para aquela pessoa: ai, mas por que que isso é tão importante para você? Remédio para dor? Por que que você não começa a entender qual é o sintoma que esse sinal está querendo falar para você? O que que isso está querendo sinalizar para você? Como assim? Sim, o sintoma, ele é um alerta. E muitas pessoas aprenderam a calar esses alertas. E aí, doutor Davi, é onde a gente encontra os casos mais graves de evolução. Por quê? O corpo ele começa a não conseguir mais lidar com tanta situação que vai sendo acumulada. E aí geram os famosos processos, né? Que a gente fala de glicação, oxidação, inflamação, deficiências diversas, né, de vitaminas, minerais, excesso de parasitas, excesso de tóxicos diversos, excesso de radiação. E a gente não poderia deixar de falar em processos emocionais também. E quando a gente entende que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, mas tão maravilhosa, que ele tenta falar pra gente, tá com enxaqueca. Por que será que eu tô com enxaqueca? E aí a pessoa, em vez de parar e pensar, nossa, porque eu tô com o intestino preso. Eu não estou utilizando a quantidade adequada que eu necessito de gorduras boas. Na verdade, a maioria das pessoas estão tirando as gorduras boas, doutor, da vida. Então, assim, da vida, olha que legal. Da vida delas. Elas estão retirando por uma crendice que a gordura vai engordar, que a gordura vai fazer mal. Mas nós temos aquele tipo de gordura que é benéfico para o nosso corpo e principalmente para o nosso cérebro. Quando a gente fala em alopatia, a gente não pode deixar de falar na parte histórica, doutor Davi. E quando a gente fala em tratamento, a gente fala em estudos de mais de 8.000 anos. E esses 8.000 anos a gente fala da medicina natural, a gente vai para a Ayurveda. Muita gente se cura com a Ayurveda. E a gente pode falar também em medicina tradicional chinesa, que também tem um, um gancho histórico aí de mais de 5.000 anos. E quando a gente fala em alopatia, a gente vai entrar aí no ano de 1800 e pouco. Então, a gente não tem 200 e poucos anos de alopatia considerada dentro da nossa história. E olha o tamanho do estrago que isso já fez nas nossas células. Quando a gente fala em processos alopáticos, o que significa isso? Significa uma molécula que pode ser patenteada e que não é encontrada na natureza. Se ela não é encontrada na natureza, o nosso corpo não reconhece por inteiro. Ela vem como um adicional de intenção a melhorar o que o corpo está passando. Estou dizendo que tem o seu lugar. Medicação é muito importante em processos pós-operatórios, em processos operatórios, em processos onde a doença já evoluiu a um ponto onde você precisa sim lançar mão dessas situações Agudos, extremas, né? Questões agudos, agudas. né, que é o termo da medicina, mas falando popularmente, em processos extremos, processos onde o próprio corpo já não aguenta mais sozinho dar conta daquele peso todo. Então a gente recorre aos químicos. E os químicos, muitas vezes, eles não carregam aquela situação toda para fora do corpo. Eles ficam ali fazendo um equilíbrio, é como se eu colocasse arrimos, né, num teto que está desabando. Eu vou lá e coloco estacas para segurar aquele teto
De repente eu posso fazer uma pilastra, né, de concreto para ser um arrimo mais eficiente, mas o processo de cura verdadeiramente ele vem da medicina de Deus, dessa reconstrução de saúde. Eu costumo dizer, eu já venho falando há alguns dias, né? Pensa na sua máquina de lavar, né? Suponha que a sua máquina de lavar seja Samsung. Óbvio que quando ela, se porventura ela tiver um defeito, você não vai na assistência técnica da Brastemp para arrumar a sua máquina da Samsung, porque as peças não se encaixam. O que vem acontecendo é que nós estamos tentando consertar o corpo humano com substâncias que não existem no corpo humano, tá? Isso, com o passar do tempo, essas substâncias, com certeza absoluta, elas não têm um encaixe perfeito. Isso acaba levando um processo inflamatório no organismo que pode gerar outras consequências, que vai gerar outras consequências, né? Então, é o que a Zaika falou. É muito mais lógico a gente tratar o corpo humano com substâncias que existem dentro do corpo humano ou mesmo retirar aquelas substâncias que estão atrapalhando o funcionamento do corpo humano.